Oi gente, eu sou Lana de Oliveira e você está no canal Lioli Arte. Nesse vídeo o projeto será feito com uma garrafa de vinho que eu já retirei os rótulos e higienizei. Para preparar a garrafa eu vou utilizar um produto chamado batida de pedra, que é utilizado em carros, mas aqui ele vai funcionar como um primer. O meu é preto, mas tem branco também. Usei um pincel de cerdas duras para já ir deixando uma textura. E depois de seco ele fica fosco, poroso e bem resistente ao toque. Depois eu peguei um pedaço de papel ondulado e com a cola universal eu fiz um canudo com esse pedaço de papel. E aí, depois de seco, eu passei a cola universal ao redor da boca da garrafa e nessa parte de baixo. E enfiei esse canudo no gargalo da garrafa, porque eu queria torná-lo mais comprido e deixar essa ondulação aí do papel. Com a massa de modelar DAS, eu fiz um rolinho e fui moldando na ponta do papelão, para que ele ficasse mais firme e desse um acabamento. E no encontro do papelão com a garrafa, para acabar com aquela coisa ali interrompida, né? Eu coloquei também um pouco da massa DAS para dar uma continuidade e dar a impressão de que tudo era feito do mesmo material, porque a finalidade é dar a impressão de que é uma peça de cerâmica. Depois, para criar uma textura, eu fiz uma receitinha que eu aprendi no canal da Kizzy, do canal Decorando e Tal. E substituí alguma coisa porque eu não tinha igual, mas deu certo. Ela usou 2 medidas de massa acrílica, que eu substituí por pasta de modelagem porque eu não tinha a massa acrílica. Uma medida de batida de pedra, que a minha é preta, e uma medida de tinta acrílica. Misturei tudo muito bem e acrescentei por minha conta 1 colher de fermento, porque eu queria uma textura um pouco mais arenosa. E fui espalhando a textura com um pincel de cerdas duras para ficar mais texturadinha. E depois acabei colocando um pouco mais de fermento para ficar mais arenoso ainda. E esse fermento estava fora da validade, então ele não fazia o efeito que normalmente faz. E com a textura ainda molhada, eu fui batendo uma esponjinha sobre a textura para ficar um crespinho, que ia me favorecer mais à frente. E aqui é importante ir fazendo por partes, ir pincelando e batendo a esponja, antes que a textura seque demais. E evitar deixar emendas. E olha que textura bonita! E aqui é bom pôr alguma coisa embaixo da garrafa, de forma que a gente possa girar sem precisar pôr a mão na garrafa, porque ela está ainda molhada. E a gente verifica então se precisa de algum retoque. E veja como ela já está bonita nesse ponto, parece que ela é toda de cerâmica. Mas o meu projeto não parava por aí, eu precisava desse fundo branco, então eu coloquei 2 medidas de gesso acrílico, um pouco de fermento e 1 medida de tinta acrílica branca, porque a cobertura ficaria melhor para mim. Eu poderia passar só a tinta acrílica, mas com essa mistura eu criei ainda mais um pouco de textura. E fiz o mesmo que tinha feito antes, fui pincelando e batendo a esponja sobre a textura molhada. Feito essa parte, o próximo passo foi fazer o efeito pedra. Fiz nessa plaquinha para ficar melhor para gravar, porque a garrafa é muito grande.
Usei esse pincel batedor, que foi a melhor ferramenta que eu encontrei para fazer a chuvinha americana, que é a técnica que vai dar o efeito pedra. Usei essas 3 cores de tinta e comecei com a cor mais clara. Aguei um pouquinho o pincel e coloquei umas gotinhas d'água também na tinta, para que ela ficasse bem diluída, mas sem ficar aguada demais. Molhei então o pincel e fui espirrando ali sobre a plaquinha, sempre com as mãos em movimento para que os pinguinhos não ficassem concentrados no mesmo lugar. E faz uma sujeirinha, então tome cuidado. Depois eu misturei um pouquinho da tinta Toffee com a tinta Black Grape para alcançar um tom um pouquinho mais escuro e fiz o mesmo processo. Faça como eu estou fazendo aí. Ponha o dedo em cima do pincel batedor e para dar mais controle para não sair um pingão. Então faça desse jeitinho aí que vai dar certo. E depois da tinta Toffee, eu usei também o Black Grape e também um pouquinho da tinta Camurça. E quando cair um pingo maior, é só pegar uma esponja molhada e apertar ali sobre a tinta, o pingo de tinta, que a esponja vai absorver o pingo, aí é só mudar de lugar e encostar ali novamente que ela vai limpar aquele pingo ali sem borrar tudo. E eis o resultado na peça, que lindo! Parece cerâmica mesmo, cara de loja, como diz o pessoal aí. E a impermeabilização eu fiz com a mistura de 2 partes de verniz acrílico fosco para uma parte de lustramóveis e dei uma demão somente. Gente, no vídeo a textura não corresponde ao que se vê de perto. Ao vivo fica bem mais bonita. Eu gostei demais e vou fazer outras peças para combinar com essa. Eu espero ter te inspirado e se você curtiu, comente e compartilhe com alguém. E até o próximo vídeo. Tchau! Ah, e se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva!